Esse canal é totalmente parcial e apresenta apenas uma das histórias possíveis. Se persistir a confusão, as referências deverão ser consultadas. Por hoje é isso. Se tudo der certo e eu não me enrolar de novo, o próximo vídeo sai no mês que vem. 2000 anos depois. Depois de 2 mudanças de casa, uma mudança de nome social e muitos questionamentos de gênero, finalmente eu voltei. Olá, me chamo Bruni Pontes e hoje esse é o último vídeo da série em que apresento diferentes interpretações do trabalho científico apresentadas pelo Alan Chalmers no livro O que é Ciência Afinal. E hoje, finalmente, vamos conhecer a visão defendida pelo autor. Alan Chalmers chama a sua interpretação de realismo não representativo e nos apresenta como uma alternativa viável ao instrumentalismo e ao realismo, que incorpora a teoria de verdade por correspondência. Segundo ele, o mundo físico existe de uma forma que nossas teorias físicas atuais são aplicáveis a ele em certo grau e, em geral, num grau que avança as teorias anteriores na maioria dos aspectos. O objetivo da física seria, então, estabelecer os limites da aplicabilidade das teorias atuais em se desenvolver teorias aplicáveis ao mundo num grau maior de aproximação e variedade mais ampla de circunstâncias. Essa interpretação é tida como realista em 2 sentidos. No primeiro, se supõe que o mundo físico é como é, independente de como pensamos sobre ele. No segundo, por envolver a suposição de que, quando as teorias são aplicáveis ao mundo, vão ser aplicáveis dentro e fora das situações experimentais. Agora, o não representativo surge por não incorporar uma teoria de verdade por correspondência criticada no vídeo anterior. Ele vai contra a ideia de que as nossas teorias descrevem entidades do mundo da mesma forma que a nossa linguagem descreve gatos e mesas. Para avaliar a validade de uma teoria, podemos avaliar a forma com que elas lidam com o sucesso com algum aspecto do mundo. Mas não podemos ir mais além para avaliá-las do ponto de vista de extensão em que descrevem o mundo como ele realmente é. E isso acontece pois simplesmente não temos acesso ao mundo independente das nossas teorias, como também já falamos em vídeos anteriores da nossa série. No vídeo anterior falamos sobre o realismo e o instrumentalismo. Não vou repetir aqui o que falei lá, então se tiver alguma dúvida você pode assistir lá no outro vídeo e depois você volta aqui. Mas o que importa aqui é que Chalmers compara a sua interpretação com os dois, apontando aproximações e distanciamentos. Com relação ao realismo, ele reforça a rejeição da verdade como correspondência aos fatos, o que evita algumas dificuldades, como o fato das teorias da física, como as sucessivas teorias da luz, não poderem serem representadas como aproximações cada vez mais finas da realidade. O realismo não representativo seria então mais compatível que as visões realistas, por entender que as teorias são produtos sociais que podem passar por mudanças radicais. As teorias, assim, seriam um tipo especial de produto social, mas ele ressalva que a extensão que eles podem lidar com o mundo físico, que não é um produto social, não seja determinado socialmente, e sim pela forma como o mundo simplesmente é. Já com relação ao instrumentalismo, aponta que a sua interpretação não envolve o uso questionado de uma distinção entre termos de observação e teóricos. O papel do experimento é tido como parte integral do desenvolvimento científico, mas traz uma forte percepção de que as provas empíricas que importam para as teorias dependem das próprias teorias, já que foram criadas com base nelas. Ele admite que o realismo não representativo é vago, mas vê isso como uma força e não uma fraqueza. De acordo com ele, as formas como somos capazes de teorizar sobre o mundo com sucesso não são algo que possamos estabelecer de antemão com argumentos filosóficos. Se fosse assim, quem estuda a filosofia da ciência poderia prever as mudanças e revoluções que podem acontecer com o tempo. E isso não é verdade. Podemos analisar a história das diferentes áreas da ciência e como ela se dá atualmente, mas não podemos dizer como elas vão ser daqui a 10, 50, 100 anos. Mas e aí? O que é ciência afinal? Dentro do livro,
Chalmers usa diferentes argumentos sobre o que é a física e de relatos para compará-los com a física real. E partindo disso, ele vai nos dizer que a pergunta título do livro é arrogante e enganosa. Sim, ele lançou o maior clickbait da história da filosofia da ciência. Perguntar o que é ciência pressupõe que existe uma única categoria de ciência e supõe que as diferentes áreas do conhecimento podem ou não se encaixar nessa categoria. Ele não sabe como podemos estabelecer ou defender uma caracterização geral da ciência. Cada área pode ser analisada pelo que ela é, usando os seus objetivos. Podemos investigar os meios usados para alcançar esses objetivos e os seus sucessos. Podemos criticar os seus objetivos, os seus métodos, confrontar com meios alternativos e superiores para chegar nos mesmos objetivos, e etc. Assim, não precisamos de uma categoria geral de ciência para usar de forma que uma área seja ou não dita como tal. Você pode achar que isso é relativista demais. Ele mesmo admite que alguns de seus comentários têm esse sabor. E se vê como relativista no sentido de que nega a existência de um critério absoluto em que os julgamentos devem ser feitos. A ciência, como uma categoria geral, não existe. Da mesma forma que não existe nenhum conceito de verdade que pode ser utilizado para dizer que a ciência é uma busca por essa verdade. Cada área do conhecimento precisa ser julgada pelos seus próprios métodos, pela investigação dos seus objetivos e sobre o que disso ela consegue alcançar ou não. Mas ainda, os próprios julgamentos relativos aos objetivos serão relativos à situação social. Mas apesar disso, ele também apresenta categorias não relativistas, como enfatizando que indivíduos em sociedades são confrontados por uma situação social com certas características, estando cientes ou não disso. E tem à sua disposição uma variedade de maneiras de mudar essa situação, gostando ou não. O mesmo acontece nas áreas do conhecimento. Cada pessoa lida com uma situação objetiva e diferentes métodos e teorias para contribuir para uma mudança nessa situação. Dessa forma, as mudanças acontecem como resultado das ações de indivíduos ou grupos e são guiados pelo julgamento da situação com que confrontam e pela sua própria compreensão dos seus objetivos. Belezinha, muita teoria, muito gostoso, mas o que isso muda na nossa vida? Chalmers nos traz, como função mais importante do seu estudo, o combate ao que ele chama de ideologia da ciência. Essa seria aquela ideologia que envolve conceitos dúbios de ciência e de verdade, que são utilizados na defesa de posições conservadoras. Como exemplos, ele traz a psicologia behaviorista, que trata pessoas como máquinas, e os resultados dos testes de QI utilizados na educação estadunidense. E eu trago aqui a transfobia de rádios e pessoas conservadoras no geral, que usam uma interpretação patética da biologia para negar tanto aspectos biológicos como aspectos das ciências humanas. Todos esses corpos de conhecimento são defendidos com o papo de que são adquiridos com um método científico e que são a verdade absoluta, tentando invalidar todo o resto, dizendo que qualquer interpretação diferente dessas são pseudocientíficas ou negacionistas. Não existe um conceito universal e atemporal de ciência que consiga validar um conhecimento simplesmente por ser científico. Deve-se, segundo Chalmers, observar quais as metas de uma área do conhecimento, os métodos empregados para alcançá-las, a extensão na qual essas metas foram alcançadas e as forças ou fatores que determinam o seu desenvolvimento. Assim conseguimos avaliar uma área com relação ao que ela quer, a extensão na qual os seus métodos possibilitam que tais metas sejam alcançadas e os interesses a que ele serve. E para finalizar, ele ressalta que isso tudo não quer dizer que todas as visões, teorias e interpretações são boas da mesma maneira. Quando uma situação deve ser mudada de forma controlada, seja por envolver um dado conhecimento ou aspecto da sociedade, isso vai ser melhor alcançado por meio do controle da situação e de um domínio dos meios disponível para mudar. E para isso, algumas teorias vão ser melhores do que outras. E por isso, devemos evitar a noção de vale tudo do Feyerabend,
por ser uma visão impotente. E aqui Chalmers finaliza o livro parafraseando John Cryer, dizendo que se vale tudo, na prática, tudo permanece. E aqui, finalmente terminamos essa saga com mais de 4 anos. Mas não fique triste, que vamos começar uma nova, partindo da mesma premissa, mas com outro livro do Chalmers, A Fabricação da Ciência. A minha ideia é trazer um vídeo por mês sobre o assunto, mas não vou prometer nada de antemão, porque a vida é louca e nela eu tô de passagem. Beijo, pessoas, e até semana que vem, se assim a minha ansiedade e depressão permitirem.